Por falta de educação patrimonial, os seus bens e você podem acabar ficando nas mãos da sua nora ou do seu genro. Olha só, dependendo da forma que você organiza o seu patrimônio, você pode acabar dependendo da sua nora ou do seu genro para tomar decisões acerca desse patrimônio. E nesse momento você pode estar pensando, eu gosto muito do meu genro, eu gosto muito da minha nora, eles jamais fariam isso comigo. Mas não é desse genro e dessa nora que eu estou falando, não. Eu estou falando daquele genro e daquela nora do futuro. Estou falando de um problema que talvez você desconheça, de um problema que pode ou não vir. Então, por que não pensar de forma preventiva, evitando um problema que pode vir no futuro, sem tirar nada desse genro e dessa nora que você gosta, que você tanto ama hoje? Eu estou falando de um caso, por exemplo, igual um caso que aconteceu aqui no escritório uma vez. Aqui perto do escritório, no bairro Santo Antônio, tinha um senhor de idade, um senhor até muito esperto, muito estudado, principalmente nas questões patrimoniais. Ele tinha um monte de casa ali no bairro Santo Antônio e certa vez resolveu vender essa casa para uma construtora. Ele ia vender essa casa, a construtora estava pagando muito mais do que a casa valia, porque ia conseguir construir um prédio num lugar nobre aqui de Belo Horizonte, na zona sul aqui de Belo Horizonte, né? Só que esse senhor, muito esperto, muito estudado, já tinha visto aí um problema do inventário, ele tinha resolvido fazer uma doação para os filhos. Então ele pegou e fez a doação para os filhos de todo o patrimônio, com reserva de usufruto para ele. E aí surgiu essa oportunidade para a família de ali vender aquela casa que valia assim, era algo assim, a casa valia 500 mil e eles iam pagar 1,5 milhão na casa. Coisa desse tipo assim, a situação do negócio. Só que, primeiro, ele já tinha feito a doação para os filhos, então não era esse senhor mais que teria que assinar essa venda da casa, né? Essa troca aí para a construtora poder construir o prédio lá. Quem tinha que assinar eram os filhos. Só que um dos filhos estava passando por um divórcio, estava ali passando por um processo de divórcio que não estava ali muito amigável. Então ele não era consensual, um processo de divórcio que eles estavam em conflito ali. E apesar dessa casa, por exemplo, ter sido doada num momento que ele não comunicaria no regime de casamento desse filho, o cartório exigia a assinatura dessa esposa do filho, que o processo de divórcio ainda não tinha acabado, para poder fazer o negócio. E aí que surgiu o problema. Por quê? Essa esposa, na época, né, não tinha direito a essa casa, não era um direito dela, mas era um divórcio, como eu disse, conturbado. Estavam tendo conflitos, e longe de mim aqui falar do quem estava certo, quem estava errado, nem participei desse caso. Eu participei do caso lá do senhor que queria vender o imóvel dele, que na verdade era dele, né? Ele tinha doado para os filhos, para ajudar aí, para perpetuar o patrimônio da família, mas o imóvel era dele. E essa esposa não tinha direito a esse imóvel, mas era obrigatória a assinatura dela. Então nós tivemos que fazer uma ação para buscar a assinatura dela aí, mas o problema é o seguinte, a gente sabe como que é o nosso judiciário, apesar da gente ter conseguido eliminar, ter feito tudo o mais rápido possível, o nosso judiciário é demorado. E muitas vezes negócios não esperam o judiciário. Essa construtora, por exemplo, o que ela fez? São várias casas vendendo ali no bairro, né? No bairro Santo Antônio, aqui perto do escritório. Então, ela foi lá e simplesmente procurou uma outra casa e conseguiu fazer um outro negócio. Inclusive, acabou achando um preço melhor, a gente ficou sabendo aí, acabou achando um preço melhor para essa casa. Então, por depender aí de uma nora e de um genro no futuro, esse senhor acabou perdendo um negócio maravilhoso para a família. E é desse genro, desse futuro incerto que eu estou falando. E existem, assim, algumas situações que, em razão desse futuro incerto, as pessoas podem acabar caindo, ficando aí na mão do genro e da nora. Uma delas é a doação em vida, como eu falei. Outra é a tal de comprar bens em nome dos filhos. Uma outra situação é o próprio inventário. Você deixar bens para inventário pode acabar fazendo com que você, eu não estou falando dos seus filhos, você dependa da sua nora e do seu genro, se você deixar seus bens aí para irem para inventário. Olha só, vamos lá, a doação em vida eu praticamente já te expliquei aqui, né, o que pode acontecer, mas só para a gente deixar bem claro, quando você faz uma doação em vida, você deixa de ser proprietário daquele bem e a propriedade passa para o seu filho, para aquela pessoa que você doou esse patrimônio, no caso aqui para os filhos ou para os herdeiros, não é? E por mais que você reserve o usufruto,
Esse só te dá direito de usar e gozar do patrimônio. Se você for precisar vender alguma coisa, quem tem que vender são seus filhos. E, consequentemente, as esposas e os genros, seus genros, suas noras, têm que assinar essa venda, ainda que essa doação não comunique no regime de casamento deles. Ou seja, se eles divorciassem, eles não teriam direito. O genro não teria direito se sua filha divorciasse, por exemplo. Mas ainda assim, estando casados, eles têm que assinar. E aí uma situação bem pior é a tal de comprar bens imóveis em nome dos filhos. E por que essa situação ela é pior? Porque, primeiro, né, isso é uma simulação de uma doação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Posso vir a falar sobre isso num outro vídeo, um outro dia aqui, se tiver oportunidade. Mas vamos focar aqui no que a gente está falando dos genros e das noras. Se você comprar um bem em nome da sua filha, por exemplo, esse bem que você comprou em nome da sua filha é como se ela tivesse adquirido aquele bem. Ele foi adquirido de forma onerosa. Ela foi lá e comprou aquele patrimônio. Esse bem, além de tudo, ele vai comunicar no regime de casamento dela, a depender, é claro, do regime de casamento, se ela for casada e tudo. Mas, em tese, ele vai comunicar no regime de casamento dela. Então, se por exemplo, você comprou um imóvel, vou comprar em nome da minha filha de uma vez, e se acontecer alguma coisa, eu precisar vender, ela assina para mim, tudo bem, não tem problema. Aí sua filha vai lá e passa por um divórcio. O marido dela vai ficar com metade do seu imóvel. Olha que loucura, ele vai ficar com metade do seu imóvel. Tudo por causa de, às vezes, uma organização patrimonial errada. E esse tipo de situação, você não consegue gravar ela com nenhum tipo de incomunicabilidade. Então, dependendo do caso, vai sim ficar com metade. Eu falei com você também do inventário, que o inventário pode trazer um problema aí, questão das noras e dos genros. E aí, algumas pessoas que já são um pouco mais esclarecidas já estão pensando aí, não, mas os bens recebidos de herança não comunicam no regime de casamento. E você tem razão, tá? Todo bem que você recebe de herança, a não ser que seja aquele regime de casamento universal, o regime que comunica tudo, independente da forma de aquisição, ele não comunica, a tese é que não comunica no casamento, se for recebido de herança. Só que olha o seguinte, nós tivemos um caso aqui no escritório, esse caso, a família veio aqui, inclusive esse foi o motivo para essa família decidir fazer o planejamento patrimonial dela, para que não passasse por isso de novo. No caso aqui que a gente teve, o marido faleceu, e eles tinham 3 filhos, e a esposa era viva. Foram fazer o inventário, ou seja, 50% ficou para a esposa e os outros 50% foi dividido entre os 3 filhos. E aí tinha vários bens lá, casa, bens que o próprio marido tinha recebido de herança, outra casa, e um dos bens eles resolveram vender. Não, vamos vender, o inventário correu, pagaram lá, gastaram uma grana para fazer o inventário e resolveram vender uma casa até para recuperar o dinheiro. Quando foram vender essa casa, o cartório exigiu a assinatura de todos, da esposa, dos 3 filhos e dos cônjuges desses 3 filhos. E até aí tudo bem, ninguém estava passando por divórcio, não tinha dificuldade nenhuma para os cônjuges assinar. Só que uma das filhas morava fora do país, no caso a Inglaterra. E lá, o regime de casamento lá é diferente do Brasil. Nem sequer tem um regime parecido no Brasil. Então, eles tiveram, esse cônjuge lá da Inglaterra tinha que assinar essa venda. Só que aí não conseguiram demonstrar qual que era o regime de casamento, transferir esse regime, transcrever esse regime. Então, de qualquer maneira, ele tinha que assinar. E ele não tinha tempo de ficar vindo ao Brasil. Então, não conseguia fazer online, não tinha essa possibilidade de fazer online porque ele é estrangeiro. Então, essa venda se atrasou mais de 1 ano e meio só por causa dessa situação, por depender de um cônjuge que estava tudo bem, ele queria assinar. Só que a situação da vida ali não lhe permitia fazer isso. Olha a situação em que o patrimônio da família ficou ali dependendo de um genro ou de uma nora. Mas e aí, isso significa que não dá para fazer planejamento patrimonial da família, porque vai depender do genro e da nora toda hora? Não. Inclusive o caso que eu contei aqui agora do inventário, esse foi inclusive o motivo para que eles fizessem o planejamento patrimonial. Foi o grande motivo da família. Claro, tiveram benefício econômico, tinha evitar o inventário, ia fazer a sucessão automática para os filhos, mantendo o controle da mãe, mas um dos principais objetivos deles ali era que não passar por essa confusão de novo. Conseguir que uma pessoa daqui do Brasil já assinasse, precisasse vender, facilitando a vida da família. Então é perfeitamente possível sim fazer o planejamento
planejamento patrimonial. Toda essa situação que eu trouxe aqui só demonstra a necessidade do planejamento e principalmente a necessidade de educação patrimonial da família. Então eu vou fazer o seguinte, estou acabando aqui, a gente já está acabando, você pode clicar num vídeo que vai aparecer aqui na sua tela, onde eu falo um pouquinho sobre educação patrimonial, de forma mais ampla, para você continuar se aprimorando aí sobre os assuntos de educação patrimonial. E mais, aproveita para seguir o canal, que aqui a gente fala sobre planejamento patrimonial o tempo todo. E se você não está inscrito no seminário sobre planejamento patrimonial da família, vou te dar uma dica. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para se inscrever. No seminário eu vou trazer a principal forma de organização patrimonial que a gente tem hoje no Brasil, aquela que é usada pelos grandes bilionários. Então não perde essa oportunidade, o seminário vai ser gratuito, mas não vai ficar gravado.